Estamos ao vivo? Boa tarde! Quarto dia de evento, como estão de conteúdos? Imagino que muita coisa, né? Que honra participar desse evento, eu tô muito feliz aí com o convite. E hoje eu, Winnie Fernandes, responsável por marketing estratégico na Acreditas e com a veia de startup, né? Porque antes da Acreditas trabalhei por quase 4 anos no Groupon também. Então, sei um pouco desse universo, né, dessa loucura, desse mundo de startup, de empresas de tecnologia. Vou mediar o painel, o que é Employer Branding e como ele pode impactar diretamente seu negócio. Estão preparados? Então, ó, papel e caneta na mão, que a gente vai ter muito conteúdo bom para compartilhar aqui com vocês. E hoje temos a oportunidade de falar, né, diretamente com empreendedores e profissionais que trabalham no universo de startup. E a grande missão deste painel será de desmistificar Employer Branding, o que é, o que não é, e também, claro, trazer qual que é o impacto, né, de EB para o negócio, né? Como que ele pode impactar até mesmo financeiramente o seu negócio. E para falar sobre EB, sobre Employer Branding, trouxe duas profissionais que eu, assim, admiro e muito, sempre que eu posso. Eu estou muito próxima a elas, que é a Ana Moreno e a Suzy Claverry. Então, por favor, se apresentem. Vai lá, Ana, começa. Maravilha, obrigada. Obrigada, Winnie. É um prazer enorme estar aqui nesse evento hoje. Muito feliz em trazer um pouco da perspectiva do mundo corporativo para vocês, tantos empreendedores, gente talentosa. Eu sou a Ana Moreno da Mico, eu moro em Boston atualmente, eu estou na minha segunda experiência internacional, fui expatriada já há 6 anos atrás, agora recentemente de novo, tenho 15 anos de experiência em mercado corporativo, sou publicitária por formação, trabalho hoje com marketing, comunicação estratégica, relações públicas, employer branding, e é isso, eu sou líder global da prática de Alumni Relations do BCG, uma grande consultoria estratégica, e vou adorar aprofundar um pouco o assunto aí com vocês nos próximos minutos. Bom, eu sou a Suzy Claverry, então sou um prazer estar aqui hoje com vocês também, uma delícia falar para o pessoal de startup, também é sempre muito bom, um universo super rico, né, e com um monte de possibilidades para serem desenvolvidas. Bom, atualmente eu sou gerente de Employer Branding do United Health Group e também cofundadora, junto com a Winnie Fernandes e com o Caio Infante, do Employer Branding Brasil. Então, a gente vem trazendo esse tema já há algum tempo aí no mercado, desde 2018 juntos, né? Mas a minha trajetória, ela começou com design gráfico, depois com marketing, depois com comunicação, e há uns 10 anos atrás, mais ou menos, o meu caminho cruzou aí com recursos humanos, foi então que eu descobri que eu fazia Employer Branding, né? Tive a oportunidade de passar por empresas como Michael Page, IBM, e atualmente, então, eu sou gerente de Employer Branding do United Health Group, com uma missão de fazer com que essa marca empregadora aí seja vista, né, com 3 negócios diferentes, uma delas é a Mil, o outro é o América Serviços Médicos e a outra é a Optum, que é uma tecnologia, né, uma empresa de tecnologia e serviços de saúde. Então, bem-vindos hoje aqui com a gente, vai ser um bate-papo super legal, eu, a Ana e a Winnie, então a gente vai ficar aqui a tarde inteira falando. Ai, eu tenho que mediar, né, controlar o tempo, já estou me sentindo pressionada. Suzy, mas o seu livro, conta um pouco mais sobre ele. Ah, é verdade. Como assim? É verdade, é verdade. Lancei esse ano, então, o primeiro livro sobre Employer Branding, então, um prazer ter lançado esse livro já, escrevendo ele há quase 2 anos, foi lançado em julho desse ano, contando um pouco da minha história sobre Employer Branding e também falando um pouco de dicas e como é que isso é aplicável realmente no mundo, né, corporativo, no mundo empresarial, né? Então serve para corporações maiores, serve para profissionais que estão começando, para startups, para todo mundo. Ele dá muitas dicas e informação prática de como é que se pode aplicar Employer Branding no dia a dia. Ai, perfeito. Bom, como que vai funcionar o painel aqui hoje? Eu preparei alguns cenários, né? E a gente vai pedir a ajuda tanto da Ana quanto da Suzy para responder, trazer a opinião delas. E no final, Marília Gabriela, preparei também um bate-bola para a gente identificar, né? Para ficar um pouco mais interativo aí para as pessoas também que estão nos ouvindo. Então já separa aí papel e caneta para anotar todas as dicas, combinado? Então, para começar, eu gostaria que vocês imaginassem o seguinte cenário, né? E esse cenário é real, tá? Uma startup que está disputando talentos. E mesmo com uma taxa de desemprego em 12%, né?
eu acho que está até maior agora. A maioria dessas empresas, ela busca por profissionais de tecnologia. Então, ciências de dados e estatística são as 3 mais comuns. E a estimativa é que entre 2018 e 2024 serão mais de 400 mil vagas de empregos, né, para esse perfil. Então, sendo que o mercado não forma a quantidade de talentos necessários, infelizmente, ou tem até uma forma de formação mais antiga, que não acompanha a tecnologia, tudo que está acontecendo nesse universo aí de startups. Ou seja, vamos ter mais vagas do que profissionais capacitados e o mercado extremamente aquecido e disputado. Então, imagino que vocês que estão nos assistindo agora se identificaram, né? Então, eu que passei pelo Groupon e pela Acreditas, eu vejo o desafio de contratar esses profissionais, né? Então, tanto o RH quanto os próprios founders se levam pensando como a gente se posiciona como uma empresa de tecnologia, como que a gente se reinventa, né, dentro desse cenário, para que a gente seja uma empresa atrativa, porque tem tantas outras aí buscando por esses profissionais. E para trazer, né, então, para trazer como o Employer Branding ele pode ajudar a sua empresa a atrair esses profissionais, eu gostaria que a Suzy começasse respondendo. Mas antes de responder essa pergunta em específico, Suzy, traz também um pouco de conceito para nós, né? O que é Employer Branding, para depois entrar um pouco mais a fundo de como o EB pode ajudar na atração desses profissionais de tech. Perfeito, Ine. Acho que esse é um ponto super importante da gente equalizar um pouco esse conhecimento sobre o que é Employer Branding, né? Porque no final do dia, essa expressão acabou ganhando bastante volume por aí, né? E o mercado inteiro fala bastante sobre Employer Branding, mas de verdade, poucas empresas ainda fazem aquilo que a gente realmente considera Employer Branding. Quando a gente está falando de Employer Branding, a gente está falando de gestão de marca empregadora. Ou seja, é da administração dessa reputação que a marca empregadora tem no mercado. Então, como é que ela é vista pelos colaboradores, pelos clientes, né, pelas pessoas todas que conhecem aquela marca, né? Se é que ela é vista, muitas das marcas às vezes são muito reconhecidas comercialmente, mas não são reconhecidas como marca empregadora. E aí é que está uma grande sacada para a gente começar a trabalhar esse cenário. E acho que nas startups isso é ainda mais importante, né? Pensando nesse gancho um pouquinho do que você falou, né, a respeito desse mercado aí extremamente aquecido quando a gente fala de startup. Quando a gente está falando de Employer Branding, a gente está falando de estratégia, uma estratégia que ajuda muito, né, com resultados comprovados aí, tanto na atração quanto na retenção de talentos, porque não basta só atrair, né, quando a gente pensa principalmente em startups ou em qualquer negócio, na verdade, é importante a gente reter esses profissionais também, é importante a gente ter com que essas pessoas, né, o investimento que foi feito para a contratação de alguém também repercuta ali por mais tempo nesse cenário, né, justamente porque essa pessoa precisa aí começar a dar resultados efetivos para a empresa. Então, quando a gente está falando dessa questão de atração de candidatos, hoje, qual que é o diferencial da tua empresa? Qual que é o diferencial da tua startup para conseguir atrair esses talentos certos? Quando a gente está falando de Employer Branding, é justamente isso, é de mostrar os diferenciais e de colocar para o mercado aquilo que é realidade, não é coisa fake, não é coisa inventada, aquilo que realmente a tua empresa é, como é a cultura, como é o jeito de ser dela e principalmente mostrar por que as pessoas deveriam escolher a tua startup e não a do concorrente. Então, o Employer Branding ajuda a gerenciar todo esse processo de marca empregadora e dar esses resultados práticos, né? Fazendo com que a gente atraia mais pessoas com mais qualidade, principalmente porque as pessoas já vêm conhecendo um pouco desse ambiente. Então, na verdade, na prática mesmo, o Employer Branding faz exatamente isso. Ele ajuda a gerenciar essa reputação de marca empregadora para a atração e para a retenção desses talentos. Isso se trazendo para esse universo, né, de tech, eu acho que uma coisa que você falou, né, que muitas vezes as empresas elas ficam preocupadas somente com a atração, né? Então o que eu vejo, né, estando nesse universo de startup, é que muitas vezes assim, você está começando, você se mostra como uma empresa de tecnologia, mas na real ela é muito mais operacional, né? Porque você está ainda conseguindo dinheiro, você está testando seus produtos, está entendendo para que caminho você vai seguir também. Então, ao mesmo tempo que você precisa atrair esses profissionais, a realidade é que ela não é realmente uma empresa de tecnologia, né? Então, como você
eu acho que esse é um bom questionamento para você fazer. Como você é tão consistente internamente antes de se posicionar aí para o mercado também, né? Como uma empresa de tecnologia. Então, acho que isso é super importante ter em mente também. E um outro ponto que eu gostaria de trazer é entenda esse universo, né? A gente, né, tá falando aqui muito sobre comunidades também, né? Eu acho que o case ele traz muito isso, né? Então, todos os eventos, as pessoas vão, assinam as bandeiras, enfim. E eu acho que se conecte com as comunidades, entenda o que eles querem, a importância de compartilhar conteúdos. Eu acho que essa é uma boa forma também, né, de você descobrir como você pode atrair aí esses profissionais de uma maneira mais assertiva. Não sei se a Ana quer complementar com alguma coisa, a Suzy também, mas eu vejo um pouco, né, desse cenário. Então, primeiro você ser consistente antes de começar a vender alguma coisa, né, como você vai se posicionar, e um outro ponto é se conecte com essas pessoas, com as comunidades, entenda a melhor forma de falar com essas pessoas. Eu concordo plenamente com vocês. E essa gestão da marca empregadora, ela precisa se dar do começo até o final da carreira de cada funcionário, de cada pessoa. Principalmente hoje em dia, em que as pessoas elas deixam de comprar um produto se elas não se identificam com a marca daquela empresa, quem dirá trabalhar, né, dedicar suas horas, dedicar o seu tempo, a sua energia, se elas não concordam com os valores, com a ética, com a liderança, a forma de agir daquela empresa. Então, essa manutenção, essa gestão da marca empregadora, acho que nunca foi tão necessária. É um assunto que a gente precisa falar cada vez mais, quem sabe até conseguir transformar um pouco o mindset da liderança de grandes empresas, de grandes startups, e formar a próxima geração de grandes líderes que realmente pensam em valor, pensam em ética e se preocupam genuinamente com os funcionários. Perfeito. E Ana, assim, você trabalha, né, numa multinacional há um bom tempo também, né, numa realidade muito distinta das startups. Então, mas eu acho que as startups elas têm muito para aprender também e se inspirar, né, com grandes empresas. Tem muito conhecimento aí, né, muita coisa boa que a gente consegue também colocar em prática. E o BCG, né, tem um programa que para mim é uma grande referência. A gente até já falou mais sobre, eu conheço com um pouco mais de profundidade no nosso podcast, que é o Alumni Experience, né? Você pode contar um pouquinho mais sobre o programa, né? E dar exemplos também de como as startups elas poderiam trazer isso para sua realidade, dado aí as estruturas totalmente diferentes. Então, dada uma realidade que muitas vezes a gente tem poucas pessoas fazendo muitas coisas e que a gente não vai conseguir fazer coisas assim tão bem estruturadas. Então, contar um pouquinho do que é e como a gente conseguiria colocar isso no nosso dia a dia. Maravilha, com prazer. Bom, eu sou líder global de Alumni Relations para o BCG. Alumni Relations, Alumni Experience é um termo muito conhecido no setor acadêmico, né? As grandes corporações ainda estão engatinhando um pouco nesse conceito, apesar de ser uma oportunidade enorme na mesa, não só para grandes empresas, mas para qualquer empresa que lida com pessoas. Afinal, a gente está falando de trato humano aqui, né? Apenas 8% mais ou menos das 500 maiores empresas do mundo hoje em dia investem em relacionamento com ex-funcionários. E o que é isso? A gente fala muito de atração e retenção de talentos, mas uma hora que a retenção acaba, porque as pessoas decidem, enfim, partir para outros desafios, explorar outros mercados, empreender, sair de uma grande corporação e testar outras indústrias, outros setores, por que esse relacionamento precisa ser finalizado? Né? A gente percebeu que tem muita oportunidade sendo desperdiçada em relação a manter o relacionamento com essas pessoas. As empresas podem continuar investindo no relacionamento, mantendo engajamento altíssimo com esses funcionários. Por quê? Porque o boca a boca é poderosíssimo, porque as pessoas falam bem da sua empresa, elas recomendam a sua empresa para futuros talentos, elas podem se tornar clientes um dia de você, elas podem voltar para a sua empresa, o famoso boomerang, é muito normal, muito comum a gente ver em consultoria estratégica, por exemplo, as pessoas têm um hiato de carreira, decidem fazer outras coisas e costumam voltar para a consultoria depois de um tempo. Essa pessoa volta capacitada, ela volta acostumada com a cultura da sua empresa, ela tem um fit que já foi testado, já foi comprovado, enfim, tem benefícios. E a gente fala muito de marca empregadora também nisso, né? Porque é o ciclo completo de vida do funcionário. Ele é um candidato, ele é um funcionário e depois ele é um ex-funcionário.
Mas esse ex-funcionário tem um leque de opções. A pessoa ela pode virar uma embaixadora da sua marca, ela pode advogar a respeito da sua marca, ela pode virar um futuro cliente, um funcionário novamente. Então, o BCG investe muito em Alumni Relations, eu tenho muito orgulho em fazer isso, a gente cuidar do ciclo de vida completo do funcionário, continuar desenvolvendo essas pessoas, continuar capacitando. E eu até incluiria mais um comentário com a sua provocação inicial, Winnie, em relação a, dado que o mercado não forma os profissionais que as empresas precisam, né? O que fazer? Existe um gap, né? Existe essa lacuna. O que eu faria? Eu investiria genuinamente em capacitação das pessoas. Se o mercado não forma, se as pessoas não vêm prontas academicamente, com os skills, as capacitações que a gente precisa, cabe às empresas desenvolver as necessidades que a gente precisa ter nos funcionários. Então, eu investiria no programa de desenvolvimento, de aprendizado e continuaria oferecendo isso. Falando um pouco de Alumni Experience, principalmente no BCG, que é o que a gente faz, a gente tem um programa enorme de treinamento para funcionários que a gente continua oferecendo depois que eles saem da empresa. E muita gente questiona, nossa, depois também, então, assim, depois ainda tem treinamentos, que incrível isso. Eles ficam disponíveis numa plataforma e você pode acessar pelo resto da sua vida. E vão desde treinamentos com habilidades mais técnicas. Às vezes a pessoa sai de consultoria e vai para a indústria de farma, ou vai para uma startup de tecnologia, vai para uma fintech. Ela teve uma experiência um pouco mais genérica no BCG e depois ela vai aprender a ser mais especialista numa indústria. Ela precisa de um pouco de onboarding naquela indústria. Esses treinamentos, essas vignettes, esses guias, esses manuais ficam à disposição. E principalmente também em relação aos soft skills. Comunicação, liderança, gerenciamento do tempo, trabalho em equipe. Não existe um profissional que venha pronto de uma faculdade, não existe profissional ideal pronto no mercado, mas existe essa constante busca em aprimorar, em se modernizar, em acompanhar as tendências do mercado. As pessoas precisam buscar isso proativamente, mas cabe às empresas também oferecer ferramentas e serviços para que esses profissionais continuem se capacitando. E qual a consequência disso? O mercado se capacita, né? O ambiente de negócios eleva o nível. Todo mundo cresce. Não é só vou parar de investir porque essa pessoa não trabalha mais para mim. Não, queremos um ambiente de negócios melhor. O funcionamento, ele, termina e de uma forma, nada positiva, né? Então, a pessoa saiu da minha empresa como se tivesse morrido, né? Nem lembro mais que já passou por aqui. Pelo contrário, né? Como que vocês conseguem aproveitar esses talentos que vão, que eles podem ser esse bumerangue, né? Então, voltar para a empresa novamente. Eles podem ser promotores da marca, né? Então, vão falar da sua empresa para outras pessoas e podem também impactar diretamente no negócio, né? Se tornando cliente. Então, olha só a importância. E, exatamente. Assim, acho que você já deu alguns exemplos do que de como isso funciona na prática, né? Então, treinamentos, vocês têm uma plataforma que as pessoas conseguem continuar acessando e aprendendo, né? Tendo a empresa aí como referência. Mas tem algumas outras coisas, sei lá, um evento anual onde você reúne todos, né? Todos os aluminais, alguma coisa assim? Sim. Tem uma plataforma onde todo mundo consegue entrar em contato, canais fechados em rede social para promover network entre as pessoas. A quantidade de negócios e contratações que acontece de forma orgânica entre eles é maravilhosa. Muitos consultores, como eu já falei, vão para o mundo das startups, vão empreender. Essas pessoas precisam de um network saudável e nada melhor do que aquelas pessoas que já dividiram a baia com você ou dividiram a mesma empresa com você. Então, as oportunidades de network são riquíssimas. O BCG promove eventos anuais em escritórios ou baseados em senioridade ou por indústria ou por setor. Então, e a gente incentiva muito que isso aconteça. Existem newsletters também, formas de comunicação, algumas ferramentas para manter todo mundo não só alinhado com o que está acontecendo no BCG, as pessoas gostam de ter notícias da empresa que elas trabalharam, mas também notícias dos seus ex-colegas. Pensa um jornalzinho da sua faculdade. Aquele cara se formou comigo, onde ele está agora, o que ele está fazendo, aquele professor. Pega toda essa experiência, essa vontade que você tem de mandar os seus filhos para a mesma faculdade que você foi, por exemplo, porque você tem lembranças maravilhosas. Leva essa visão, leva essa nostalgia, leva esse carinho para o mundo corporativo também. É o mesmo trato com as pessoas, mantê-las em contato, continuar capacitando, continuar desenvolvendo habilidades. E muitas vezes até ajudando com carreira. É muito, muito, muito normal as pessoas mudarem de país, mudarem de cidade, precisarem de ajuda com essa ambientação na nova localização, essa ajuda geográfica para começar um network ou para conhecer alguns contatos.
e também até para momentos de transição de carreira. É muito normal, o BCG trabalha com milhares de clientes pelo mundo, a gente costuma saber as necessidades do nosso cliente, até a obrigação de uma consultoria saber quais são as necessidades de um cliente. É muito comum, às vezes, a gente conseguir indicar talentos, seja nossos ex-funcionários que saíram depois de um tempo, para esses próprios clientes. Isso acontece muito, é o famoso ganha-ganha, o cliente fica feliz de receber uma recomendação de confiança e a gente fica feliz de ver um ex-funcionário bem recolocado no mercado depois de um tempo. Então, é um puro relacionamento e ele pode ser cascateado aí para vários benefícios. Não, com toda certeza. E a Ana, assim, vale seguir ela no LinkedIn, tem vários artigos que ela se aprofunda ainda mais, então vocês conseguem pegar mais dicas, tem vários números também, pesquisas trazendo o impacto, né, desse programa para as empresas, então acho que vale como maneira de se aprofundar ainda mais. Ela fez um podcast junto com a Webcast, contando aí de toda a experiência dela, e além disso ela falou sobre liderança, já falei que ela deveria abrir aí uma mentoria, sabe? Um programa de mentoria, porque ela é ótima também, direcionando aí as pessoas para a carreira, papo reto e super sincera. Obrigada. Então, vale aí se aprofundar. E Suzy, falamos no começo, né, sobre o Employer Branding impactando, né, diretamente na atração dos talentos, então, com o exemplo da disputa aí por talentos em tecnologia, a Ana também conseguiu falar um pouquinho mais agora, né, na fala dela, e a gente também falou do final da jornada, né, então, assim que a gente, esse profissional, ele ou é desligado, ou ele pede para sair da empresa, uma estratégia também que impacta diretamente a marca empregadora. Então, a gente conseguiu trazer dois exemplos, um de atração e outro do final da jornada. E percebemos que essas duas, né, elas têm impacto diretamente na marca empregadora, porém ainda mais comum as empresas se preocuparem com a atração. Como que você enxerga isso? Conta aí um pouquinho mais para nós. Legal, Ine. Acho que esse é um ponto super interessante também, né? Essa preocupação com a atração parece uma obsessão, né, da maioria das empresas, e a gente está falando de todas, né? De multinacional às startups, né? E elas não conseguem pensar... Elas querendo muitas vezes, tipo, uma receita de bolo, algo que consiga implementar em qualquer outro lugar. Exatamente, né? Então acho que uma coisa que tem que se pensar, né? A Ana falou bastante dessa questão, né, do desligamento, de manter esse relacionamento, e isso é importante, né? Quando a gente fala de marca empregadora, como é que a gente pensa em toda essa jornada, seja do candidato, seja do colaborador? Porque na verdade, embora quando a gente está falando aí de experiência do candidato, experiência do colaborador, né, o tal do employee experience, do candidate experience, não é a mesma coisa que employer branding. Quando a gente está falando de employer branding, a gente está falando de gestão de marca empregadora, da reputação que essa empresa tem no mercado. Quando a gente está falando de experiência, a gente está falando de todos os momentos que importam. E aí todos os momentos que importam mesmo. E para quem? Não para a empresa, para aquele colaborador ou para aquele candidato, né? Então, tira o foco de você como empresa e coloca o foco naquela pessoa que realmente você precisa dedicar atenção. Então, na experiência do candidato, o que é importante? Todos os processos são importantes ali. A entrevista com o gestor é um momento fundamental, né? A forma como esse candidato é recebido no onboarding, né, quando ele passa ali a ser realmente o colaborador de uma empresa, esse momento é mágico, né, é um momento que faz ele realmente, efetivamente, o colaborador de uma empresa. Aquilo traz uma marca, traz uma impressão, traz uma referência para ele que nunca mais ele vai esquecer. Se você não fizer aquilo bem feito, né, aquilo vai repercutir por toda essa jornada do colaborador também. E aí a Ana trouxe essa questão, né, do desligamento, isso também tem que ser bem feito, porque senão quando uma pessoa sai daquela empresa, qual é a imagem que você quer que ela leve da sua marca, né? E aí em todos os momentos que importam, né? A gente está falando dos momentos de promoção, a gente está falando dos momentos de feedback, a gente está falando até dos momentos, por exemplo, uma pessoa vai ser um homem vai ser pai, uma mulher vai ser mãe, né? Esse momento passando ali, né, a licença maternidade, os momentos antes de ter o bebê ali, os momentos quando você volta de uma licença maternidade ou paternidade, tudo isso importa. E como que é a posição da sua marca empregadora? Como é que você é visto em cada um desses momentos que fazem, né, conexão ali, ou que realmente são importantes para o seu candidato e para o seu colaborador? Então, pensar só na atração é muito superficial, porque não basta só atrair dessas pessoas, né? A atração
atração é uma parte bem pequena dessa jornada, na verdade. O colaborador ele tem uma jornada enorme para ser concretizada e para passar uma boa reputação de marca empregadora. E não adianta você fazer uma excelente atração e depois perder esse funcionário depois de 2, 3 meses, né? Muitas empresas focam realmente nas campanhas de recrutamento, na forma de atração como elas fazem com as pessoas, né? Muitas vezes essa atração nem é verdadeira porque elas não contam histórias verdadeiras a respeito das suas empresas para atrair os candidatos e aí acabam atraindo por aquilo que elas acham que elas deveriam ser, ou algo aspiracional, ou algo que não combina com elas no dia a dia, atraem aquela pessoa e aí depois de 2, 3 meses o que acontece? A pessoa fala, puxa, não era nada disso, né? A minha experiência na real não está sendo nada disso que me venderam, né? Que o recrutador falou comigo, ou quando eu conversei com o gerente a primeira vez, a liderança falou que eu ia encontrar aqui dentro. E aí você perde essa pessoa. O custo do recrutamento é enorme. Então, quando a gente fala de employer branding, a gente está falando de estratégia, a gente está falando de custo, a gente está falando de diminuir o turnover quando você contrata a pessoa certa, de diminuir o processo seletivo, né? O tempo desse processo seletivo, aumentar a qualidade desse processo seletivo, porque você vai começar a atrair mais candidatos que realmente combinam com a tua empresa, né? Tem uma frase lá do Caio Infante, que inclusive está com a gente dentro do Employer Brasil, que ele fala que você atrai quem você é e não quem você quer, né? Então, mostrar também como você é, o que você é realmente como marca empregadora, é um ponto fundamental. Mas não pensar nisso na atração apenas, né? Você tem que pensar em toda essa jornada e até muito além daquilo que geralmente as empresas consideram como jornada, né? Porque as empresas entendem ali que na demissão é o processo, né, onde elas acabam o relacionamento com esse funcionário, com esse colaborador, e a Ana veio trazer uma profundidade muito maior aí pra gente nesse sentido. Ou seja, a impressão que as pessoas têm da marca empregadora perdura por uma vida inteira. Não tem nada melhor do que você ouvir, né, uma pessoa que saiu da tua empresa continuar recomendando ela para trabalhar, ou então indicar ela para outras pessoas trabalharem. Muitas vezes o que a Ana falou do bumerangue, né, aquela pessoa que vai e que gosta tanto de trabalhar na sua empresa, que mesmo indo para o mercado não tem a mesma experiência e faz questão de voltar. Exatamente. E complementando a Suzy muito rapidamente, a gente tem algumas pesquisas que comprovam que o último dia de trabalho das pessoas costuma ser muito marcante. Tem pessoas que decidiram sair da empresa porque não funcionava mais, porque decidiram fazer outras coisas, enfim, razões pessoais, mas o último dia delas foi tão especial, ela se sentiu tão querida, tão acolhida, porque ela teve a chance de fazer um discurso de despedida, porque ela teve a chance de falar tchau para as pessoas, porque ela se sentiu reconhecida, que ela vai embora com um sentimento bom. E da mesma forma, muitas carreiras super bem-sucedidas na empresa, com um último dia de trabalho tão mal feito, a pessoa sai desligada, ou a pessoa sai se sentindo uma traidora porque pediu demissão, ela vai embora miserável, carregando a sua caixinha de papelão com a sua planta, aquela figura bem caricata de último dia. Isso é péssimo, essa imagem fica. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o processo de desligamento e como a gente fala tchau para as pessoas, porque elas levam essa imagem. Isso dura bastante tempo, depois, como a Suzy falou, fica caro depois consertar esse erro. Nossa, vocês falando me lembrou da minha experiência, né, no Groupon, no meu último dia. Parece que eu lembro ainda dos meus sentimentos, sabe? E até da vontade de reencontrar todas as pessoas. Mas é difícil você marcar, né, por conta própria e ir atrás de todas essas pessoas. Se existe um programa dentro da tua empresa, né, que é uma data fixa, as pessoas meio que elas já se programam para que isso aconteça. Muito interessante. E antes da gente ir para o nosso bate-bola, como que as pessoas encontram vocês nas redes sociais? Para me encontrar, Ana Moreno D'Amico, Ana com 2 N's, Instagram, sou muito ativa, gosto muito de falar de trabalho, de carreira, de liderança feminina, mas também falo de criança, sou mãe de 3, conciliando a maternidade com carreira, e no LinkedIn também, Ana Moreno D'Amico, pode conectar, pode olhar os artigos, pode conversar, eu adoro essa troca. Boa. Suzy? Legal. Bom, as pessoas podem me encontrar, meu sobrenome, geralmente meu nome e o sobrenome não são muito comuns, então dificilmente você vai encontrar alguém ali que não seja eu, né? Suzy Claverry, então você me encontra sempre em todas as redes sociais com esse nome e sobrenome, então tô no Instagram, tô no LinkedIn, tô no YouTube, tô no Twitter, sou fanática aí pelo ambiente digital, então é fácil se conectar comigo, também sou super acessível, então adoro trocar essas experiências sobre employer branding, experiência do candidato, experiência do colaborador,
empreendedor, então me acionem e aí a gente continua esse bate-papo fora daqui também. Tipo, Ana com 2 N's, Claverry, que não é fácil, Winnie, né? Tá fácil, desafio para vocês nos encontrarem no LinkedIn. Mas, bom, bora para o nosso bate-bola. Então, a primeira pergunta aí vai para a Ana. Tenho 7 perguntinhas aqui. A equipe de Employer Branding deve ficar na área de RH ou na área de marketing? Ela pode ficar na área de marketing por uma questão de engajamento, relacionamento e comunicação, porém com um relacionamento extremamente saudável e transparente, organizado com o time de RH. Boa, e é sempre uma polêmica. Eu e a Suzy concordamos um pouco. Eu também acho que tem que... Eu tenho certeza. Trabalhando numa empresa com 40 mil pessoas, que tem uma... Eu voto no RH. Eu tenho viés de marketing, né? Então eu tô puxando a sardinha. Mas... Suzy, Employer Branding é projeto? De jeito nenhum, pelo amor de Deus, não falem que é projeto, não falem que vocês vão fazer um projeto de Employer Branding, não passem vergonha com isso. Quando a gente está falando de projeto, a gente está falando de algo que tem começo, meio e fim, que você tem uma entrega e você condiciona aquilo, faz um cronograma e termina aquele projeto que você entregou. Quando a gente está falando de reputação de marca empregadora, a gente está falando de uma criação que às vezes demora anos para começar a dar resultado, né? Quantas marcas que você conhece hoje aí que demoraram muitos anos para conseguir ser reconhecidas pelo público? É a mesma coisa com marca empregadora. Então, marca empregadora não é projeto, porque tem começo, tem meio, mas não tem fim. Então, é uma escala que a gente tem que continuar todos os dias, com frequência e consistência. Perfeito. Ana, kit de onboarding é Employer Branding? E já falando sobre isso, desculpa, é um bate-bola, mas eu acabo falando bastante. Kit de onboarding, né? Muitas vezes as empresas só pensam na atração mesmo, né? Nessa chegada. E no desligamento é tipo, realmente, pega a tua caixinha de papelão e vai embora. Kit de onboarding, como kit de offboarding que a gente oferece também, não é Employer Branding. É um mimo para o funcionário, é uma delicadeza, é uma generosidade. Sim, que bacana essa pessoa usar sua caneca na futura empresa, usar o seu casaco, o seu guarda-chuva, sabe lá Deus o tipo de brinde que a gente vê por aí. Mas eu não vejo isso como estratégia de marca empregadora, não. Eu vejo como uma delicadeza com o funcionário. Acho que o buraco é bem mais embaixo. Precisa falar de liderança, precisa falar de benefício, precisa falar de trato humano antes de pensar em gastar todo o seu dinheiro, todo o seu orçamento com brinde. Perfeito. Suzy, para você, quais seriam aí 3 empresas que você tem como referência, que fazem Employer Branding de uma maneira referência no mercado? Olha, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Mas eu não podia deixar de falar do United Health Group como uma empresa que realmente trouxe aí um conceito bem diferente de Employer Branding, de implementação aqui no mercado brasileiro. Posso falar da IBM também, porque eu estive lá dentro, então sei como foi feito todo o processo. Então é uma empresa também bastante de referência, que já traz esse conceito aí como uma multinacional, mas que traz esse conceito de Estados Unidos, Europa, tudo mais, para aplicar aqui no Brasil. E acho que a Acreditas é um bom exemplo para vocês aí também, até falando um pouco do trabalho da Winnie, pensando nesse universo de startup. A Winnie conseguiu fazer um levantamento incrível da marca da Acreditas desde o começo até agora, então acho que vale super a pena o pessoal se aprofundar e conhecer o trabalho dessas 3 empresas. Obrigada. Bom, perdi aqui a outra pergunta para a Ana agora. Quais seriam os 3 principais desafios que a pessoa, né, que deseja começar a Employer Branding, ela vai encontrar? Acho que o primeiro desafio tem a ver com liderança, com o mindset da liderança. Eu falo um pouco enviesada para a minha área de Alumni Relations. A gente ainda vê muito essa coisa de traição, né? Quando a pessoa decide sair da empresa, ela é vista como fracassada, traidora, está abandonando o barco, etc. Isso precisa mudar, isso tem a ver com o mindset da liderança. Eu entendo que a liderança, às vezes, ela vem de outra geração, né? Onde as pessoas estavam acostumadas a ser estagiárias e até aposentaram na mesma empresa, 30, 40 anos na mesma empresa. Isso não é mais uma realidade, as pessoas precisam encarar isso, que é normal. É normal as pessoas entrarem na sua empresa, elas darem o seu melhor e elas planejarem sair depois de algum tempo, porque elas querem explorar outros oceanos, e tudo bem. A gente precisa encarar de uma vez por todas o fato de que as pessoas vão transitar, vão às vezes pular de indústria para indústria, porque elas querem aprender. O mercado é uma esponja, as pessoas aprendem dessa maneira. Então, o primeiro desafio aí é mudar um pouco a cabeça da liderança. Para mim, o segundo desafio seria em relação a encarar as pessoas como pessoas, né? A tecnologia avança, os robôs estão chegando, mas as empresas ainda precisam de pessoas. Então, como a Suzy muito bem colocou,
aquele funcionário ele vai ser pai, aquela funcionária vai ser mãe, essa pessoa ela pode ficar doente, essa pessoa ela tem anseios, ela tem dúvidas. Por que tratar as pessoas como números? Ah, minha empresa é muito grande. Não importa. Ou a minha empresa é muito pequena. Melhor ainda, se aproxima das pessoas, né? Trato humano, liderança humanizada. Eu acredito muito em transparência, em olho no olho. Eu acredito que as pessoas se sentem acolhidas. Isso tem tudo a ver com marca empregadora, o quanto você se sentiu respeitado lá dentro. Para mim, o terceiro desafio, um pouco mais técnico, é dados. Eu acredito que a gente precisa aprender a capturar, reter e gerenciar dados de uma maneira bem estratégica e bem tecnológica. Se a gente perder o contato com as pessoas depois que elas saírem, a gente perde o fio da meada, depois tem que caçar as pessoas nas redes sociais. Então, liderança, tratar as pessoas como gente e preocupação em captura de dados, eu acho que são 3 grandes desafios aí. Perfeito. E Suzy, quais seriam aí os 3, a gente falou, né, para quem quer começar, então os desafios que essa pessoa ela vai encontrar. Será que eu repeti a pergunta? Acho que eu repeti aqui, mas enfim. A gente já falou dos desafios que essa pessoa ela vai encontrar, mas enfim, quem quer começar na área, que caminho que ela tem que seguir? Vou conseguir sair bem. Acho que a gente posso dar 3 dicas aí nesse cenário, né? A primeira é buscar aprendizado. Então, acho que do cenário que eu comecei há 10 anos atrás, eu tive que aprender tudo na prática. Ninguém falava sobre employer branding, né? Hoje, eu acho que a gente já tem um ambiente muito mais aberto. Não está perfeito ainda, falta muita, né, coisa para a gente falar sobre isso, mas já tem o meu livro para vocês consultarem, já tem cursos por aí, né? Já tem empresas que fazem esse trabalho. Então, aprender aquilo que realmente é employer branding é importante para você desmistificar um monte de coisas e parar de colocar todas aquelas coisas que a gente já fazia há 20 anos atrás como recursos humanos dentro do mesmo balaio e só renomear como employer branding. Não façam isso, é feio, vocês vão passar vergonha no mercado. Então procura aprendizado que seja aí realmente bem legal, bem digno, procura pessoas que realmente tenham experiência na área para você seguir, para você usar como referência, para você consultar, para você trocar experiências. Então isso é super importante. Entender realmente o que é employer branding. Então aproveitem aí inclusive para seguir os canais nossos aí do Employer Branding Brasil, que a gente fala muito sobre isso também. Outra coisa que eu acho que é importante é aprender a convencer a liderança. Então, isso é um ponto muito importante, que a maioria das empresas, seja startups, sejam grandes empresas, tem dificuldade de convencer a liderança. Então, é um processo que não acontece do dia para a noite, vai plantando as suas sementinhas, vai entendendo o que é Employer Branding, vai evangelizando esse tema dentro da sua empresa, para que você consiga o cenário, que geralmente a gente nunca começa com o cenário ideal, então aquilo que você conseguir fazer dentro da sua empresa já é um bom caminho, né? Então convença a liderança, só que para convencer a liderança você precisa aprender o que realmente é employer branding. E acho que o terceiro ponto é comece. Né? Comece. Não fica esperando que alguém vai te dar uma cadeira de employer branding, que alguém vai criar essa área de employer branding. Começa fazendo dentro daquilo que você pode, né? Começa trabalhando ali um pouquinho por dia, até você começar a apresentar alguns resultados que estejam conectados com o negócio. Então, não tenha medo de começar. Ninguém sabe tudo nesse jogo sobre employer branding. Ainda é um assunto bastante novo. Então, estamos todos aqui para aprender juntos. Então, aproveita esse cenário e realmente comece a fazer as iniciativas a partir de agora, porque se você não começar, o seu concorrente já está começando, se é que já não está fazendo, né? Perfeito, e para fechar o nosso bate-papo, que está muito bom, uma frase, só para fechar aí com um cunho mais inspiracional, aspiracional para as pessoas. Minha frase preferida é feito melhor que perfeito, na linha do comércio e da vai, faz. Vai, testa, pilota, feito é melhor que perfeito, não espera o movimento ideal, a situação, a circunstância maravilhosa, perfeita, isso não existe. Vai, testa e vai em frente, arruma no decorrer do caminho, arruma lá na frente. Legal, essa frase da Ana é muito boa mesmo, né? E bom, eu não podia deixar de falar a minha, né? It's all about people, it's all about experience, ou seja, é tudo sobre pessoas e é tudo sobre experiências. Nesse caminho, com o Employer Branding, trabalhando há mais de 10 anos, o que eu vejo que tudo que eu faço tem que estar focado nessas duas coisas, né? Para saber se eu estou no caminho certo, se a minha estratégia está sendo boa e está sendo eficaz, antes de tudo eu tenho que pensar para quais pessoas eu estou fazendo essa estratégia e tenho que pensar que essa experiência precisa ser positiva para eles. Então, acho que é um bom guia para quem está começando também.
Suzy, Ana, muito obrigada, foi ótimo aí o painel. Espero que vocês aí que estão nos assistindo também tenham anotado todas as dicas e para continuar o nosso bate-papo, espero que vocês tenham mandado aí comentários também. E acho que o nosso papo continua aí nas nossas redes sociais também. Muito obrigada. Obrigada, foi um prazer. Obrigada, gente. Até mais.